começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil e todo o mundo, através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. E essa edição todas são especiais, né? Mas essa tem um pouquinho mais de especial, porque se trata de um assunto importante, né? Os problemas que nós temos na nossa cabeça. E sempre conosco aqui, de forma solícita e muito essa capacidade de explicar de uma forma simples para que as pessoas entendam, Dr. Manuel Dias Reis, médico com especialização em psiquiatria. Mais uma vez, obrigado pela presença do senhor e sejam muitíssimo bem-vindos. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você e poder contribuir com a saúde das pessoas. Doutor, eu comentei com o senhor antes do programa, na minha página do Facebook, né, eu disse, sim, eu tenho depressão. E relatei algumas coisas, né, porque eu acho que somos de carne e osso, da forma que o senhor é, mas eu não imaginava o tamanho da repercussão, porque as pessoas, elas me parabenizavam pela coragem de admitir que eu era doente. Eu não vi nada de corajoso nisso não, doutor. Como é que se explica? O preconceito ainda continua nessa situação? O preconceito continua. Embora já de algumas décadas para cá, de 1980 para cá, tem melhorado bastante, né, se a mídia seja televisiva, né, assim como nós estamos aqui nesse momento, né, ou escrita, né, assim, sempre tem dado ênfase a esses transtornos, né, assim, a essas situações da saúde mental. Mas não aborda como tal, né? Muitas vezes a coisa é colocado assim... Teste seu humor, teste o seu dia, veja como você está, se você está bem. Nunca fala, eles têm pavor a essa expressão, depressão e doença. É uma doença. Olha, há alguns programas atrás, né, assim, nós conversamos aqui sobre a questão da prevenção, né, assim, dos transtornos mentais. E o ponto que eu enfatizei na questão da prevenção é a consciência do estar doente, né? De se aceitar. Então, se a gente parte do princípio que esse é o ponto fundamental, e se eu tenho preconceito com relação a isso, né, assim, a gente conversava, né, assim, antes do programa, assim, que é muito mais fácil a pessoa chegar e falar, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, né, assim, mas raramente uma pessoa chega e fala, eu tenho depressão. Até mesmo porque todo mundo ri. E todo mundo fala também que tem. Não, isso aí é doença de quem não tem nada para fazer, né? Você arruma um caminhão de saco de feijão para poder carregar, né? Assim, então vai fazer alguma coisa porque você está deprimido por falta de fazer coisa. Ou deixa de se fazer de coitadinho. Ou você está querendo chamar a atenção das pessoas, né? Assim, igual uma paciente que me relatou essa semana no consultório, que a filha dela chegou nela, ela falou assim, não, tem que acabar com isso, acaba com essa história de doença, precisa acabar logo com isso. Assim, como se o adoecer fosse uma coisa que a gente escolhesse estar doente e não estar doente, né? A doença faz parte da vida. Nós adoecemos, os animais, os outros animais, né, assim, adoecem também, as plantas adoecem, nosso planeta está adoecido, a gente vê a repercussão dessa doença no clima, claro, né, assim, então o nosso planeta está adoecido, então, faz parte da vida, né, assim, e a gente tem que assumir, quanto mais eu assumo isso, mais fácil fica a minha melhora. O grande problema está em não assumir, né? Assim, porque se eu fico negando, não, eu não estou, eu preciso melhor, eu preciso levantar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? Assim, muitas vezes você acaba fazendo uma outra doença que a gente chama de reação,
no caso da depressão, uma reação depressiva em que a pessoa fica nervosa, agitada, né, assim, parece que não é depressão. Ansiosa. Né, mas ou às vezes fica até alegre demais, né, assim, como uma forma reativa à depressão. Mas o fato fundamental, básico, ainda persiste naquilo que eu falei, né, assim, que é a consciência do estar doente. Como em psiquiatria, André, a gente não tem exames definitivos, né? Assim, por exemplo, eu vou chamar de marcador biológico, ou seja, aquela substância que quando eu faço exame dela, ela me diz assim, olha, isso é uma doença, né? Então, a gente não tem essa substância para os transtornos psiquiátricos. Ou seja, raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética. Nada disso nada funciona. detecta a depressão. Não. E aí uma paciente também, ou um paciente me perguntou, mas e se eu fizer aquele exame da serotonina? Né, assim, para saber se a serotonina se está aumentada ou diminuída, não vai também resolver nada. Né, assim, porque não é definitivo. Hoje em dia a gente tem, eu já até falei num dos nossos programas aqui, né, assim, a gente tem um exame que busca, estudando os cromossomas, né, assim, estudando através da genética, busca descobrir qual que é o melhor antidepressivo, né, assim, para aquela pessoa. Né? Mas ainda não é um exame muito conclusivo, é caro, não é feito aqui em Goiânia, né? Assim, mas é uma possibilidade, já começa a delinear, uma possibilidade que leva a gente pelo menos para o tratamento, mas não para o diagnóstico, né? Assim, porque a doença ela não é lesional, né? Você não tem vamos dizer, um tumor, ou como diz o leigo, uma veia entupida, né? Assim, não tem uma ferida, não tem nada. Não tem isso no cérebro. Né? Assim, o que acontece é que o cérebro, em um determinado momento, começa a não responder, ou seja, não funcionar de acordo com o normal. Né? E aí, nesse caso, quando a gente fala da depressão, que a gente fala da serotonina, a serotonina é uma substância que o próprio corpo produz e a principal função dela é dar uma sensação de satisfação. Né? Assim, a gente fala daquela satisfação que quando você acabou de almoçar e que você almoçou o suficiente, que você amainou a sua fome, né? Assim, então, essa sensação de bem-estar, de plenitude, ela é dada pela serotonina. Né? Assim, como a dopamina é uma substância que dá a sensação de prazer. Né? Assim, então, quando eu como um doce ou um chocolate, né? Assim, aí me tem aquela sensação de prazer, e isso é o aumento da dopamina no meu cérebro. Então, cada substância dessa o organismo produz, né, assim, e à medida que ela falta no organismo, ela vai trazer transtorno. No caso da serotonina, a gente tem uma disfunção em algumas áreas do cérebro, principalmente naquilo que a gente chama de sistema límbico. Né? Então, a gente tem essa disfunção nessa área, provocando uma diminuição motora, psicológica e várias outras disfunções cognitivas que o conjunto dela a gente dá o nome de depressão. Agora, doutor, o que me chamou a atenção foi no primeiro momento, eu fiz uma postagem dizendo o seguinte, que o maior problema do depressivo é que os planos do hoje, eles não se concretizam no amanhã, porque perde-se a esperança, perde-se tudo. E ele vive muito no passado, né? Aí eu recebi inúmeras pessoas pedindo para que eu tivesse uma religião, várias pessoas. Aí eu falei, não, eu vou me explicar melhor, porque eu tenho fé, sou religioso, acredito, mas a gente tem que entender que é uma doença. Agora, essa questão, doutor, de
o deprimido ou um transtorno, seja qual for, nós falamos aqui sobre o caso daquele rapaz que cometeu 4 homicídios, né? O Glauco, né? Que o senhor colocou que ele tem aquele transtorno da esquizofrenia, isso. Que uma foi voz diagnosticado, né? Uma voz fala na cabeça da pessoa que ele tem um inimigo ali e aquele inimigo ele tem que ser eliminado. A fé ela é importante, a religião é importante. Até que ponto, doutor? Pois é. Pelo fé fato, tem qualquer coisa, né? A religiosidade faz parte do ser humano, né? Então, o homem primitivo, quando ele via a chuva, ouvia os trovões e que ele não tinha explicação para aquilo, ele atribuía a uma força superior. Então você vê, desde o início da humanidade, a religiosidade, isso é inerente ao ser humano, né? Assim, é inerente ao ser humano, seja aqui na nossa América, né? Assim, seja com os nossos nativos, né? Assim, que eu prefiro chamar de nativos e não de índios, né? Assim, então, com os nossos nativos, né? Sempre tem, né? Assim, alguma divindade para poder dirigir a elas, né? Então isso faz parte do ser humano, é importante. Agora, quando a gente trata de transtorno mental ou de uma doença, né, assim, então você chega com um câncer, por exemplo, né, assim, as pessoas oram ali, mas raramente você escuta falar que, né, assim, a fé curou o câncer. Você escuta, né? Mas não é assim. Mas o transtorno mental, por não ser lesional, não ter uma lesão, não ter uma coisa concreta, e aí vem aquela história de que chamando a atenção, tá fazendo, de coitadinho, tá se fazendo de coitadinho, ou quer conquistar um amor, e aí se coloca, quer ser protegido, essas coisas. Aí essas pessoas chegam numa igreja, né, assim, onde tem pessoas que têm uma capacidade, né, assim, de convencimento, né? Uma eloquência muito grande. Essas pessoas são capazes de mudar a vida da outra pessoa. São psicólogos, né? Assim, tem um conhecimento. Psicólogos leigos, vamos dizer assim. Tem um conhecimento. Né? Porque quando a pessoa está em crise, em surto, ela quer ouvir coisas boas. Exato, né? Assim, então, né, assim, essa força, né, assim, que emana dessas pessoas, elas são capazes de mudar. Mas não significa com isso, né, assim, que a gente pode prescindir de um tratamento, né, a ponto de que a gente escuta de vez em quando que alguns desses religiosos falam assim: pega esses remédios seus e joga fora, né, assim, joga, aí já está extrapolando, né? Porque sendo doença, o risco, quando a gente fala de depressão, né, assim, o risco da pessoa morrer é muito grande, né, assim, porque o risco de suicídio, né, assim, é muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, assim, de eu chegar na pessoa, mandar ela jogar o remédio fora, é a mesma coisa de eu estar falando para ela: olha, você vai morrer, né? Porque quanto mais grave a depressão, né, assim, maior é a possibilidade da pessoa cometer suicídio. Doutor, agora sim, desculpa, porque esse programa ele vai estar no Facebook, colocar no Facebook do Dr. Manuel, em agradecimento às várias pessoas, né, que comentaram, falaram, inclusive muitas pediram o telefone do senhor, tal. Doutor, eu disse lá o seguinte, que as pessoas que estão ao redor, ela tem uma capacidade muito maior de perceber. Aí eu digo o seguinte, que se eu estiver errado, me corrija, porque o senhor também é o meu médico, né? A gente tem aquela questão: trabalhei muito, mereço uma tarde de descanso. Trabalhei o ano inteiro, mereço um dia de descanso. E aí vai uma semana até a pessoa achar que merece o descanso eterno. Aí eu disse: preste atenção nesse tipo de descanso, porque todos nós nos cansamos.
Agora, qual que é a diferença, doutor, do descanso de uma pessoa normal e o descanso de uma pessoa que ela está desenvolvendo a depressão? O André, olha só, quando você começou a falar aí agora, né, assim, você falou assim, a pessoa olhando de fora, né? Uma coisa é eu observar você daqui, né? Ou seja, eu estou falando mas aí eu estou falando, por exemplo, do marido, do filho, uma pessoa comum, do pai, observar uma pessoa doente. A outra coisa é quando ela reporta para a gente o estado dela, né? Então, se você trabalhou o dia inteiro e você chega, nossa, dá uma descansada, tudo bem. Mas, né, assim, eu vou falar de uma paciente que eu atendi ontem. Sim. Né? Então, na hora que a paciente chegou com a mãe dela, né, assim, com a mãe dela, que a mãe a moça era minha paciente e ela trouxe a mãe para fazer consulta comigo. Aí a minha secretária foi lá no meu consultório, né, assim, para levar a ficha dela, e aí eu falei, nossa, a mãe da fulana parece estar muito deprimida, né? Só de olhar, não conversei, não sabia, mas... Porque os sintomas são claros, para quem entende, né? Para quem entende, isso que eu ia falar, né? Assim, bom, eu tenho 40 anos, né? Assim, eu tenho 40 anos. Então eu olho, eu vejo 40 anos de atuação na área e isso, também com cursos no exterior também, exato, né? Porque assim... Congressos que a gente vai, exato, né? Assim, então, curso de aperfeiçoamento. Bom, mas aí, conversando com ela... desculpa, eu não quis dizer que o senhor, quando eu disse 40 anos, não quis dizer que o senhor estava querendo se passar por jovem, essas coisas, não. É só mesmo para as pessoas, quando fala 40 anos... 40 anos de profissão. Que eu tenho. Eu, particularmente, eu tenho 30 de profissão e 50 de vida. Então... Assim, então, conversando com a mãe da paciente, né, assim, eu perguntei para ela, falei assim, a fulana parece que não está muito bem não, né? Tem algum tempo que ela não vem aqui, né, assim, comigo, né, assim, ela deve ter uns 3, 4 meses, né? Ela falou, não, ela realmente não está bem, ela perdeu um filho, ela teve um aborto, e aí ela estava grávida e perdeu o filho. Ou seja, né, assim, quem está de fora, que é especialista, dá para a gente poder discernir através de quê? Assim, através da expressão facial, através da postura que a pessoa tem, né, assim, na conversa, né, a maneira como fala da pessoa, e isso, assim, quem está do lado de fora, que tem experiência, dá para a gente saber, opa, peraí, essa pessoa não está legal. Eu jamais falaria, por exemplo, para essa pessoa, para essa paciente minha que perdeu o filho, que ela está chamando atenção. Né? Assim, não, por quê? Porque eu estou vendo que ela tem uma situação, né, assim, de doença. Mas quem pode realmente me dizer o que ela sente, que está sentindo, é o próprio paciente. Só ele pode me dizer o que ele sente. E a partir daí, né, assim, eu, como médico, como todo médico, se você vai num médico e chega nele e fala assim, doutor, eu estou com febre. Ele parte do princípio que você está com febre, ele acredita em você que você está com febre. Ele tem o instrumento, o termômetro, né, assim, para ir lá e verificar se você está com febre ou não, né? O psiquiatra tem que acreditar também. A pessoa chega e fala assim, doutor, eu estou deprimido, eu estou triste. Sempre que a pessoa chega já com o diagnóstico, eu estou deprimido... Já está naquele estágio da conformação. Porque o primeiro é negar, aí quando ela aceita, ela já está no quadro um tanto quanto quase crônico. Assim, ou seja, muitas vezes, né, assim, eu pergunto também para o paciente assim, o que é que você chama de depressão? Isso. Assim, porque muitas vezes aquilo que a pessoa chama de depressão é ansiedade, né, assim, é outro tipo de transtorno que não é depressão. A tireoide, doutor, por que sempre o psiquiatra pede um exame da tireoide? Porque uma das coisas que a doença da tireoide pode provocar é depressão.
como pode provocar também ansiedade. Mas não é específico, não é um exame, todo mundo que está deprimido, então eu vou fazer exame de tireoide. Eliminar um fator que possa causar, né? Um problema orgânico. Então a gente procura eliminar isso. Mas quando a gente está assim, sentindo-se deprimido, tem dois fatores, André, assim, duas queixas que são extremamente importantes. Né? Uma que tem um nome complicado, que é chamada anedonia. Né? Então, anedonia. Ademonia. Não, anedonia. 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 Significa o quê? Perda de prazer de viver. Né? Então, não basta só, porque nós estamos falando assim, qual que seria a diferença entre o cansaço normal e de uma pessoa que está deprimida, né? Então, essa perda do prazer de viver, né, assim, muitas vezes, ela é estampada, né, assim, a pessoa, na hora que ela começa a falar, né, assim, a gente já começa a perceber isso, né? Não, eu trabalhava, eu fazia tricô, eu costurava, aí agora hoje eu chego em casa e só quero ficar deitada. Né? Assim, eu não tenho, minha filha me chama para viajar, eu não quero viajar, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, né? Assim, eu não saio mais para nada. Então, ou seja, a pessoa usa esse descanso, porque assim, todos nós nunca estaremos todos os dias bem, lógico, mas também não estaremos todos os dias mal. Não, Agora, a pessoa que usa o descanso para se isolar, aí é um alerta, né? Exatamente, aí você usou a palavra-chave na coisa, que é o isolamento. Né? Assim, então, o isolamento social, né, assim, ele é um dos sintomas típicos da depressão. Né? Quando eu falei para você que a gente tinha duas coisas, dois sintomas importantes, um é a anedonia e o outro é a chamada inibição psicomotora. Né? Inibição psicomotora, ou seja, você não tem disposição para nada. Né? Assim, você é um desânimo, você não tem, eu estou sempre cansada, né? Assim, eu não estou com vontade de fazer nada. E aí deixa aqui quieto. Me deixa quieto. Pode sair, divertir, que eu estou bem em casa, estou tranquilo. Eu não quero sair, né? Assim, então, e o pensamento também, por isso que chama psicomotora, porque o pensamento também fica lentificado. Né? Assim, embora uma das características, né, de pensamento na depressão é a chamada ruminação, ou seja, a gente fica lembrando de coisas ruins do passado. Essas coisas ruins do passado levam a gente a ter muitas vezes sentimentos de culpa e aí achar que eu estou muito errado, eu estou dando trabalho para a família, principalmente idosos, né? Então eu sou um peso na minha família, eu não presto mais para nada, eu não trabalho, não tenho condição de ajudar e só dou problema. Mas fala assim, hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou melhorar. Aí ela se Isso engana, né? É o normal. Hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou melhorar. Pois é, numa situação normal, eu falo, hoje está ruim, mas eu sei, eu não preciso nem falar, porque eu sei que amanhã vai ser diferente. Quando a gente está doente, amanhã não vai ser diferente. Né? A gente consegue prever. Porque assim, a depressão é uma doença que está muito vinculada ao passado. Né? Quanto à ansiedade, está vinculada ao futuro. A gente teme coisas que vão acontecer no futuro, na ansiedade. E a depressão é o passado. Aí a gente começa, nessa história de achar que é um peso na família, começa a achar que não vale a pena viver, que é melhor tirar a vida. Né? Então, isso tudo faz parte desse conjunto de doença, que muitas vezes, André, começa na infância. Então fale para a gente como é que essa doença ou as doenças se manifestam na infância. Porque existem várias, né? Existem várias. A gente está falando de distúrbios da mente. Inclusive a distimia, né? Assim, ou seja, a depressão,
é uma doença que ela é conhecida como uma doença do mau humor, né? Assim, eu costumo brincar assim, que a pessoa pergunta, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem por quê? Tem alguma coisa, tem graça em alguma coisa? Né? Assim, pode estar bem para você, para mim não está. Né? Assim, então ou então a pessoa não fala nada, né? Fica de cara amarrada, cara amarrada. Ou tô levando, tá indo, tô tocando, ela nunca está positiva, né? Então, essa distimia, esse tipo de depressão, ela tem um início geralmente na infância, né? A gente tem vários, assim, houve uma época, alguns anos atrás, décadas atrás, a gente achava que as crianças não tinham os mesmos sintomas, as mesmas doenças dos adultos. Hoje não, hoje a gente conhece uma série de doenças, né, assim, que já começam lá na infância. Muitas delas estão ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento. Assim, tem uma que é muito falada, que provavelmente os telespectadores já ouviram falar dela, que é o autismo. Assim, o autismo é uma doença que já aparece com 2, 3 anos de idade. Assim, então, doenças ligadas à aprendizagem. O que é autismo? Explica para a gente, porque assim, as pessoas elas não conhecem muito essa linguagem. Essa linguagem, né? Olha, assim, o autismo é uma doença que ela é caracterizada por 3 grupos de sintomas, né? Assim, que um deles é a dificuldade da criança em estabelecer relacionamento social, né? Assim, são aquelas crianças que, quando se vai falar sobre o autismo, fala muito disso, ele não fita nos olhos das pessoas. Né? Assim, então ele não olha no olho, e a gente chama para olhar para a gente, ele está sempre olhando assim de lado, ele não olha para a gente. Então essa dificuldade de relacionamento social, né? Assim, comportamentos que a gente chama de estereotipados, né? Um deles que é muito típico e que a gente vê às vezes em filme é o balançar, né? Assim, a criança fica balançando na mesma posição. Outra coisa que é típica também, né, assim, é a fala, né, assim, ele fica repetindo a mesma coisa, mamãe, 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 mamãe. Né, assim, às vezes até tem dificuldade nisso, não fala mamãe, fala mam. Aí leva no fonoaudiólogo, não leva no psiquiatra. Pois é. Assim, hoje o autismo já é uma doença assim, que as pessoas já não têm tanta dificuldade, mas procura primeiro o neurologista. Aí depois o fonoaudiólogo, aí depois depois chegar no... Então, assim, o autismo é essa doença, né, assim, que tem alguns tipos de autismo, e a maioria deles, né, assim, desses tipos de autismo, né, assim, está vinculado ao déficit mental. São crianças que têm retardo mental, o nível de inteligência é menor, embora tenha autismo, né, assim, que a criança tem um nível de inteligência normal, né, assim, tem um que é chamado de alto rendimento, que cada pessoa que fala o nome de um jeito, né, assim, eu falo Asperger, né, assim, que é a síndrome de Asperger, que é chamado de autismo de alto rendimento. Esse é um dos transtornos, porque tem transtorno, por exemplo, de conduta em criança. Tem um transtorno que é muito comum, que é o chamado de oposição desafiador, aquela criança que não respeita os adultos, que opõe as ordens dos adultos, né, assim, que não respeita regras, né, assim, normas, aí a gente já chama de transtorno de conduta. Aí vem, né, o psicopata, vem depois outros. Né, quando mais velho, esse do transtorno de conduta vai ter provavelmente um transtorno chamado de transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopata. Agora, doutor, muita gente fala que o psicopata é aquele que fica matando nas ruas, né? Ligam a psicopatia, não sei se a expressão está correta, a criminoso. Agora tem aquele psicopata social, né? Tem, né? Assim, tem um até que assim, eles
assim, tem aquelas pessoas fanáticas religiosas, né, assim, ele tem um tipo de psicopatia. Não, nas novelas isso é evidente, né? A gente vê aquelas pessoas promovendo o mal contra as outras e quando sai da gargalhada. Então, né, assim, característica, né, assim, quando isso começa lá na infância, no transtorno de conduta, o que eles fazem? Eles judiam de animais, né, assim, então eles matam crianças. Animais. Né, assim, teve esses dias eu atendi uma criança, que eu atendo criança também, atendi uma criança que a mãe falou assim, doutor, né, assim, ele pôs fogo no cachorrinho dele. Se eu não tivesse perto, né, assim, o cachorrinho tinha morrido. Né? Então, assim, essa falta de sensibilidade, isso vai acompanhar a criança, né, assim, porque essas coisas começam com criança de 4 a 12 anos de idade, né, assim, vai acompanhar a criança adulta, e ele vai matar uma pessoa sem o menor remorso. Né? Então, são vários os transtornos, e aí tem os transtornos também de aprendizagem. Né? Assim, tem um transtorno que é famoso, que é a chamada dislexia, né? Assim, que quem tem costume de ler a obra do Maurício, como é que é? Maurício de Souza. Maurício de Souza, a Mônica, isso, conhece o Cebolinha. Sim. Né? Assim, o Cebolinha tem esse transtorno de dislexia. O que é o transtorno? Uma das coisas básicas dele, o que é? Ele troca o L pelo R. Isso. Né? Então, essa troca de letra é um dos transtornos, né, assim, da aprendizagem, que a gente assim, dá o nome de dislexia. Não é só isso. Não é todos, não, né? Porque nós temos uma cultura, assim, somos hoje fruto, né, da segunda geração do analfabetismo, porque os nossos avós eram analfabetos totais. Hoje nós ainda temos os analfabetos funcionais. Eles sabem ler e escrever, mas não entendem nada daquilo que ele está lendo, e se você pedir para ele explicar, ele não explica. Quando você tem esse negócio, a pessoa lê uma coisa e ele não entende o que ele está lendo, quando ele vai escrever, ele falta palavras, né, assim, falta metade da palavra, né, assim, quando ele troca letras, então isso a gente dá o nome de dislexia. Isso é uma doença, né? Apesar de que tem essa analfabeta funcional, como você está falando, que as pessoas que vão para a escola, e nós vamos ter muito isso, né, André? Porque as escolas hoje são proibidas de exigir que o aluno tenha uma letra boa, não pode dar bomba para eles, reprovar prova eles. Oral já não existe mais. Não existe, não pode expor o aluno para fazer ele falar na frente dos outros. Né? Então, é uma situação que vai levar a cada dia que passa a mais analfabetas funcionais. Porém, pode trazer junto uma doença chamada dislexia. Tem atores, eu não vou mencionar nome aqui, porque também não lembro agora, mas não está com mal de Alzheimer, não, é questão ética. É questão ética. Ainda não estou com o Alzheimer. Uma das coisas, doutor, que eu acho que é importante, o paciente ele não pode medir para o médico. Às vezes ele tem medo de falar para o médico e acha que o médico vai passar essa informação para outra pessoa. É um preconceito, é um estigma que tem que acabar, né? Isso, mas aquela história assim do eu tô bem, mas o meu amigo, né? Eu vim aqui por causa do meu amigo. Aí já começa mentindo para o médico, né? Eles fazem isso com o Serginho Grossman, né? Né? Não, porque eu tenho um amigo, né? Bom, mas é muito comum essa história, né, assim, das pessoas ficar preocupadas se a gente vai falar aquilo que ela contou, né, assim, para os familiares, né? Então, uma paciente, eu atendo muitas pessoas, né? Ontem me falou assim, eu quis entrar primeiro aqui antes do meu pai e da minha mãe, né, assim, porque eu não tenho coragem de falar para eles que eu penso em morrer. Então, é muito difícil. Mas você falou do mal de Alzheimer, nós estávamos falando dos transtornos da infância. E o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer... Degenerativa, que a pessoa vai perdendo a memória... É uma doença neuropsiquiátrica, é diferente, né? É uma doença neuropsiquiátrica que acomete a pessoa de idade.
Por que neuropsiquiátrico e não só um transtorno mental? Né, assim, porque você tem uma alteração cerebral, no caso do mal de Alzheimer, né, assim, como é a pronúncia correta em alemão. Né, assim, então você tem a formação de placas, né, assim, as células vão endurecendo e vão formando placas no cérebro. Isso não dá para a gente ver hoje nos exames convencionais. A gente sabe disso, que acontece dessa forma, porque são feitos estudos em pessoas depois que elas morrem, faz estudo do cérebro, em cortes, aí percebe que existem essas placas, né? E é devido a uma enzima, a acetilcolinesterase, né, assim, principalmente ela, que está envolvida nesse processo. Então, por que é neuropsiquiátrica? Porque é uma doença que acomete o cérebro e também muda personalidade, muda o comportamento das pessoas que são portadoras dessa doença. Doutor, nós temos que ir para o intervalo, mas vamos para o intervalo de uma maneira alegre, porque nós vamos falar depois, né, essa questão da depressão. Não quer dizer que você tem depressão, você está condenado à morte, não é que você tenha esses problemas de saúde, você esteja condenado à morte. Agora, só uma piadinha para descontrair, doutor, o mal de Alzheimer, ele tem o hábito de se manifestar nas autoridades, né? Porque eles chegam nas pessoas e falam assim, você sabe o que você está falando? É uma crise de identidade. Talvez ele não saiba quem ele é, né? E pergunta para as pessoas, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando, né? A gente vai para o intervalo comercial e depois nós vamos falar, afinal de contas, né? O que o doutor Manuel está falando aqui são doenças que podem ser tratadas, são doenças que as pessoas podem ter uma vida social normal. Mas antes de mais nada, é necessário que você entenda, aceite e se trate. Porque se isso não acontecer, a tendência é só piorar. E nós vamos falar sobre esses fatores, logo depois do intervalo. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né, conversando com o Dr. Manuel Dias Reis. Dr. Manuel, antes eu gostaria que o senhor passasse para a gente, porque muitas pessoas pediram contatos do senhor, porque às vezes a pessoa quer mandar um e-mail, não é consulta, né? É apenas ela dizer para o senhor a situação, algumas coisas, porque às vezes é bom a gente ter uma pessoa para desabafar, para ouvir, e quando a gente escreve para um profissional de saúde, mesmo que venha uma resposta, né, obrigado a receber a sua mensagem, a gente tem ali um alento, né, tem até mesmo, porque assim, o senhor não, claro que o senhor não vai tratar pelo e-mail, né, mas às vezes a pessoa precisa de uma palavra de otimismo, né, então o senhor poderia dizer para a gente, já vai para deixar no vídeo, o e-mail do senhor, que é particular, ninguém mexe, né, porque as pessoas têm essa preocupação toda, e também o site da clínica. Bom, o meu e-mail, né, é necanoel, Necanoel, de Luiz, né? Necanoel, gmail.com. Então vai aparecer no vídeo, né? Necanoel@gmail.com. Não tem BR. Não. Já é bom porque todo mundo tem o visto BR. Isso. E o site da clínica, que inclusive tem também onde a pessoa pode entrar em contato com a gente, é Cenarium, com U e um M no fim. Cenário com S ou com C? Com C. Cenarium Clínica, uma palavra só. Cenariumclínica.com.br. Esse é o www.cenariumclinica.com.br. E o telefone também vai aparecer no vídeo. Isso, o telefone é 3224-8166, né? E tem o 3224-8370, que também pode ser. E estará no vídeo. Agora, doutor, antes do intervalo, a gente falou muito sobre as doenças. Agora, não quer dizer que um depressivo, ele vai sofrer o resto da vida, né? Não. Uma pessoa que tem um transtorno mental, ela está condenada à morte, né? Desde que ela não entenda, aceite e se trate, como, por exemplo, várias pessoas, nós estamos vivendo aí, pessoas com AIDS, pessoas com câncer, que com bom tratamento
têm uma qualidade de vida e vivem muito, né? E vivem bem, né? A mesma coisa é a questão da psiquiatria. André, olha só, nós começamos a falar de depressão, né? Nós falamos dos preconceitos, que isso é importante a gente trabalhar com essa questão do preconceito, da consciência de estar doente. Mas falamos também de depressão, que existe depressão na infância. Nós terminamos falando do mal de Alzheimer, né, assim, que muitas vezes é confundido, principalmente no início da doença, com depressão. A pessoa aparece e vai diminuindo aquela vitalidade da pessoa e logo vem os esquecimentos, alteração de comportamento, né, assim, que a pessoa muitas vezes pensa que ele está deprimido e vai em médico e aí não detecta num primeiro momento já a doença, né, assim, e então ela é tida como assim, deprimida. Ou seja, tem depressão também, né, assim, na velhice. Depressão pode ocorrer da infância, na fase adulta, até a velhice. Enquanto estamos vivos, estamos sujeitos a isso. Depressão é uma doença crônica, ou seja, a partir do momento que a gente tem depressão, essa doença vai acompanhar a gente a vida inteira, né? Assim, tipo diabetes, que é uma doença crônica, pressão alta, que pode ter controle, ao contrário da diabetes, né? Assim, o controle dela é feito só medicamentoso, né? Na depressão você tem a medicação, você tem a psicoterapia, né? Assim, você pode dançar, você vai na igreja, você tem várias opções de tratamento e você pode até em um determinado momento ficar assintomático, ou seja, sem sintoma nenhum, e com isso exclui a necessidade de você estar fazendo tratamento, né? Quem pode dizer isso é só o médico, né? Se a pessoa não para, eu estou bom agora, não preciso, não. O médico que deve dizer o momento. Esse é o problema, né? A pessoa melhora um pouco, abandona os medicamentos. Abandona o medicamento e o resto das coisas que fazia, né? Então, assim, o médico que deve dizer, olha, agora é hora de você parar com o seu remédio. Você pode passar 20, 30 anos sem nenhum sintoma de depressão, levar uma vida totalmente normal e aí, de repente, né, assim, venha a depressão de novo. Porque muitas vezes a depressão ela acontece numa pessoa que já tem passado, que tem história familiar. Eu insisto muito aqui nessa questão, né, assim, que os transtornos mentais, né, assim, a gente tem sempre que pesquisar a história familiar, né, assim, de transtorno mental, né? Então, se a pessoa já tem uma história familiar de transtorno mental, se tem um passado de depressão, né, e aí de repente começa a perder familiares, né? Atendi uma senhora que ela perdeu o marido, perdeu a mãe e aí depois uma amiga dela, uma amiga muito, muito íntima. Ou seja, 3 perdas praticamente em pouco tempo, né? Assim, então isso fez com que ela voltasse a ficar deprimida, né? Assim, então a depressão, depois de muitos anos, ela pode voltar. Doutor, mas o tempo está acabando, eu queria tocar num assunto que chamou a atenção. Eu relatei que eu já tentei cometer suicídios. Até disse, rapidamente, um dia eu ia na rádio, aí vem uma obsessão. Uma ideia fixa? E você tem uma pseudo-sensação de paz tão grande que parece que o suicídio é a solução para o problema. Para tudo na vida. Eu estava na rádio, peguei a arma do segurança, coloquei na cabeça, não disparou. Agora que vem o mais importante, doutor. Peguei a bala, teoricamente, ela não tinha nada. Coloquei e atirei para o chão. Aí quando ela disparou, não foi o disparo. Quando eu vi aquele disparo, eu disse, meu Deus, o que eu ia fazer comigo? Então, assim, a doença, ela não leva a pessoa à morte, não, mas o surto, doutor, porque o grande problema das doenças são os surtos, as crises, né? As crises agudas, os momentos de crise. Isso.
né? E aí, como é que se... Porque eu até falei, vá lá no Hugo, tantas pessoas que tentaram suicídio não deu certo, estão vegetando, né? Não enxergam, não falam, não isso, nem aquilo. Talvez seria uma forma da pessoa enfrentar a realidade olhando talvez um pseudo futuro ou uma ação que ela pode ter no futuro e ver lá que às vezes pode não dar certo e ela vai ter que pagar um preço por isso. Dei um bom conselho ou errei? Não, é isso mesmo, né? Assim, a gente tem técnicas quando se trabalha em psicoterapia, né? Assim, de trabalhar essas ideias de suicídio, e uma delas é a gente confrontar com o suicídio mesmo, né? Que não deu certo. Que não deu certo, porque aí quando você está trabalhando em psicoterapia, você vai trabalhar com o imaginário, né? Assim, então você está trabalhando no imaginário. Mas o suicídio, até nós falamos na última entrevista nossa, né? Assim, tem cartilhas, né? Assim, da Organização Mundial de Saúde, né? Assim, que elas são destinadas ao pessoal da área de saúde de uma maneira geral e aos médicos, né? Assim, de como prevenir o suicídio, né? O grande problema é que muitas vezes as pessoas que estão em volta não levam a coisa a sério, né? Então a pessoa fala que vai morrer, e aí nada, cachorro que late não morde, né? Assim, cachorro que late morde, né? Assim, a gente não tem que ficar acreditando nisso não, porque aquela pessoa, existe trabalhos científicos, né? Assim, que provam que todas ou a maioria das pessoas que suicidaram avisaram com antecedência que ia suicidar. Quando falam, por exemplo, em suicídio de crianças, né, assim, o que a gente olha? Aquela criança que está quietinha num canto, né, assim, que não quer sair para brincar com os coleguinhas, né, assim, que muitas vezes prefere um desenho onde tem alguma coisa mais triste. Isso na criança, e no adulto a gente percebe muito mais o comportamento depressivo do adulto, e tem que ser valorizado. Quem está próximo tem que levar a sério isso. Rapidamente, só para assim, eu postei lá que eu coloquei uma coisa assim, que para chamar a atenção das pessoas, né? Muitas pessoas falam, quem suicida não tem fé em Deus. Aí eu falo, não misture. Deus não quer que a gente se mate. A depressão quer. Então, assim, a pessoa tem que separar isso, né? Deus não quer que a gente se mate, aí a gente põe aquelas... cria motivos, né? Vamos suicidar por causa disso, que são motivos que não justificam, mas para aquela pessoa é uma forma, mas assim, só para assim, ratificar, Deus não quer que a gente se mate, mas a depressão quer. Não é o projeto divino, eu entendo que não seja um projeto de Deus, né? Mas o problema da depressão é que quando a gente vai perdendo o prazer de viver, aquela anedonia, como eu falei ainda há pouco, você vai perdendo o prazer e você também não vai vendo solução para a vida. Não tem solução, nada que acontece, né, se muda a sua vida. Você vai chegando no fim do poço ou no fim do túnel e não tem luz nenhuma para lá. Então, a partir do momento que a pessoa não vê mais nenhum sentido de viver, aí ela tem como saída a morte. Porém, se tiver um acompanhamento médico, essa possibilidade ela quase que dizer. A possibilidade existe ainda, André, né? Assim, mesmo tomando medicação. Mas ela diminui drasticamente. Diminui muito, por isso que a gente prescreve. Tem medicamento hoje que a gente chama de antissuicida, por exemplo, carbonato de lítio. O carbonato de lítio é um medicamento que, à medida que a pessoa vai tomando, essa ideia, né, assim, de suicidar vai sendo diluída. Mas tem situação em que foi chamada a atenção,
lembrando agora, por exemplo, quando foi lançada no mercado uma substância que revolucionou o tratamento em psiquiatria, que foi a fluoxetina, eles atribuíam, depois que a pessoa começava a tomar a fluoxetina, muitas dessas pessoas suicidavam. E aí eles atribuíam o uso da medicação ao incentivo ao suicídio. Só que não é bem assim. O suicídio já vem na ideia da pessoa, né? E aí, à medida que melhora a tal da inibição psicomotora que eu falei, né? Assim, então melhora aquela indisposição, né? Assim, então a pessoa cria, entre aspas, né? Assim, coragem para cometer aquilo que ela pensava. Agora, essa coragem, nós temos mais 4 minutos, doutor. Todo depressivo, ele quer ouvir música triste. Inclusive, Renato Russo, né, quando ele fala da Via Láctea, que para mim eu já entrevistei, quando eu li, porque a gente não tem que ouvir a música, né, tem que ler a letra. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, mas não me diga isso, né? Eu não sei, de repente vem um anjo triste perto de mim, que é o quê? Aquela coisa assim da crise, né? Aí ele fala, não me dê atenção, obrigado. Então, ou seja, e teve nos anos 80, nos Estados Unidos, uma banda que ela foi proibida de gravar algumas músicas, porque muitas pessoas tinham tendência ao suicídio, elas se trancavam no quarto, ouviam aquelas músicas e se suicidavam. O que a pessoa que está com essa coisa na cabeça ela tem que fazer para sair desse momento que ele passa? Primeira coisa é voltar à questão da consciência. Bom, eu estou deprimido e estou com ideia de suicídio. Então eu não posso ficar sozinho. Nada de ouvir música nada que de induzem, tipo nada de música, nada. Né, assim, hoje, inclusive, tem sites, né, assim, que ensinam a pessoa a suicidar. Isso. Né, assim, então tem que evitar essas coisas. A pessoa tem que ter clareza, uma consciência, né, que eu falo, né, de que é depressão, e a ideia de suicídio ela só ocorre quando você não vê saída e é um na dos sua sintomas vida. Da doença. É né? Um dos sintomas da depressão. Não, a pessoa não suicida só a partir da depressão, né? Assim, tem esquizofrênico que também Sim. suicidam. No caso da esquizofrenia, muitas vezes a pessoa suicida para evitar que alguém mate ele, né? Então ele se mata com o intuito de evitar que alguém mate ele na doença, no delírio dele. Tem um caso, assim, rapidamente, desculpe interrompê-lo, não. mas quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, tinha aqueles kamikazes, que eram aqueles japoneses que jogavam os aviões nos navios. Então aquilo lá era um suicídio. Aí começou o preconceito. Eles tinham vergonha, porque eles não queriam se matar, mas eles tinham vergonha de voltar para a base sem a missão cumprida. E eles tinham uma bisnaga de cianureto, que é um veneno que mata. Sim. Então eles preferiam se matar, jogar o avião no ar, do que ter a vergonha de voltar e retornar na base e não ter cumprido a missão. Então, esse aspecto também, assim, assim, um tanto quanto que tem que ser considerado, porque muita gente fala assim, não, aqueles japoneses se matavam, né? Eu também por que posso. Que é que eu não posso? Né? Muitos desistiram. Porque tem, assim, como nós já conversamos aqui, o suicídio tem que ser levado em conta o aspecto cultural, né? Assim, hoje coisa mais recente do que os homens-bomba lá os terroristas, né? Os homens-bomba lá do Oriente Médio. Dos árabes lá do Oriente Médio, né? Assim, então, ou mais ainda, né? Assim, a gente está vivendo agora essa situação lá na Síria, né? Assim, esses terroristas lá do ISIS, né? Os islâmicos lá, né? Assim, então que as pessoas eles candidatam, eles se inscrevem para fazer parte disso, sabendo que pode morrer, ou seja, são pessoas que também têm uma ideia de suicídio. Mas aí, né? Para essas pessoas, eles prometem 1000 maravilhas, né? Aí é uma lavagem cerebral. Vai ter não sei quantas virgens lá no céu. É um suicídio ou um homicídio coletivo com uma recompensa que a pessoa não vai ter, né? Teoricamente, a gente pensa que não.
Não, são pessoas que são radicais, né? Assim, então, nós estávamos falando aqui, né? Só um minuto mais, doutor. Sim, nós estávamos falando aqui, eu lembrei de um pastor, Jones, né? Tim Jones, que né? ele Assim, reuniu época, um monte de pessoas. Isso, fez aquele suicídio coletivo, né? E assim. ainda ele mandou uma mensagem para o capitalismo, porque a Nike, ela fala just do it, faça, apenas faça. Todo mundo se matou e escreveu no tênis, eu fiz. Pois é. Né, assim, então, essa questão do suicídio ela é muito complexa, né? Assim, e a gente tem que ver assim, qualquer manifestação de ideias de suicídio, ela tem que ser levada a sério. E né? nunca deixar a pessoa sozinha. Nunca deixar a pessoa sozinha. Por exemplo, a adolescente que muitas vezes a família, isso está chamando a atenção, ela está lá riscando o braço. Cuidado, né? Assim, que essa automutilação, isso pode ser uma ideia de suicídio, né? Não é para chamar a atenção, mas é uma ideia de suicídio. Se acostumar com a ideia. Só para terminar, doutor, quando eu tive essas ideias, no primeiro momento eu pegava a arma, eu tinha pavor. Aí eu fui aos poucos, né, me acostumando com a arma. Quando eu vi, eu estava com ela na cabeça. Então, assim, evite contato também, né? Evitar contato, né? Quando a gente fala dessas coisas, né, assim, eu sempre bato em uma única tecla: tratamento. Você tem que incentivar. A prevenção, ela é a melhor coisa em qualquer situação. Né, assim, você procurar um médico, procurar um psicólogo, né, assim, então procurar amigo, uma pessoa que te alegre ou te leve para o médico. A família, né, assim, a gente não pode deixar a coisa evoluir a ponto da gente acabar com a vida da gente. Né? A gente assim terminou nosso tempo, doutor. A gente volta, né? Deus não quer que a gente se mate, a depressão quer. As doenças da mente querem. A doença leva a gente a isso. Doutor, infelizmente acabou o nosso tempo. Obrigado por esse sacerdócio de destinar um tempo do senhor para vir aqui falar sobre esse assunto. Eu sempre falo isso, é importante ressaltar. Muita gente fala errado, né? Eu estava quase morrendo, Deus me curou, mas tem a figura do médico, né? Ninguém agradece o médico, agradece a Deus, mas tudo bem, Deus vai recompensar. Mas Deus pôs os médicos no mundo para isso, né? Exato. Doutor, obrigado, encontro marcado na próxima semana. Ok. Eu que te agradeço e até a próxima semana. Ok, infelizmente, né, o tempo acabou, mas na semana que vem outro encontro marcado com o Dr. Manuel Dias, e a gente já colocou o e-mail, o telefone, também o endereço da clínica, né, na internet, para que você possa manter contato com o Dr. Manuel Dias Reis. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.